Podemos ir. Então vamos fazer a prece. Senhor Jesus, estamos aqui reunidos para estudarmos um pouco da doutrina, que possamos, Senhor, ter ouvido de ouvir, para podermos nos instruir cada vez mais e nos tornarmos, Senhor, seres humanos melhores, Senhor. Possamos estar sob sua misericórdia e damos início, Senhor, ao estudo da noite, com a sua permissão. Nossa prece, pedimos permissão para iniciarmos o estudo. Muito obrigada, Jesus. Então Pode ler, então. Então vamos lá. Vamos lá. Deixa eu só reduzir aqui um pouco o ventilador, só um minutinho. Fica muito ruído aqui na minha cabeça. Vamos lá. Pronto, acho que sempre fica melhor. Do livro Instrumentos do Tempo, da editora GEEM, capítulo Atendamos. Mensagem do versículo está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24. O trechinho: ninguém pode servir a dois senhores. Atendamos. Quando o mestre ensinou que não se pode servir simultaneamente a Deus e a Mamon, não desejava, por certo, dividir as criaturas em dois campos opostos, nos quais os ricos e os pobres, os bons e os maus, os justos e injustos da terra, se guerreassem constantemente. Encontrando um doente que nos propomos aliviar ou curar, efetuamos imediata separação entre enfermo e enfermidade, atacando a moléstia e protegendo-lhe a vítima. Ninguém cogita de eliminar socorrendo ou de matar medicando. Por isso mesmo, em nos sentindo defrontados pelo avarento, a pessoa avara, né? Saibamos afastá-lo da usura, despertando-o para a caridade. Se somos chamados a cooperar no levantamento de alguém que se entregou ao vício, ajudemo-lo a soerguer-se com a verdadeira confiança em si mesmo, devidamente restaurada. Se o mestre nos pede o concurso amigo, ao lado de um irmão delinquente, busquemos extirpar-lhe as chagas do remorso, restabelecendo-lhe as oportunidades de refazer-se e servir. Há quem se isole da luta, a pretexto de cultivar a sublimação. Entretanto, é sempre fácil satisfazer aos imperativos da virtude, onde não há tentações, e não é difícil atender à caridade, onde a fartura se revele excessivamente. Colaboremos com o Senhor em sua obra divina, acendendo luz na sombra e oferecendo bem ao mal, a fim de convertermos a animalidade primitiva em humanidade real. Nada existe na criação de Deus sem a boa parte. Esforcemo-nos por desenvolver... Só um minutinho. Esforcemo-nos por desenvolver os menores princípios de elevação que nos felicitem o caminho, buscando nas almas, por mais aparentemente transviadas ou infelizes, a parte melhor de que são portadoras, e
embora movimentando os nossos recursos entre os grandes expoentes do erro e da maldade e da desordem e da indisciplina, do delito e da viciação, estaremos realmente a serviço do Senhor, que nos confiou com o aprendizado da terra, a nossa bendita oportunidade de aperfeiçoamento e elevação. Então, não tem página fácil com Emmanuel, né? Só página complicada. Essas páginas que são muito profundas, que tentam, de certa maneira, desconstruir nossa percepção materialista da vida, é muito difícil. A gente está meio que mergulhado em grandes processos de negação, de querer viver o que os outros estão vivendo. Vamos ver se dá certo. Já que tem outras pessoas vivendo outros tipos de formas de vida e parece que eles estão felizes, vamos tentar viver o mesmo. A gente ainda vive assim um bocado, né? A gente ainda vive essa relação estranha. Então, é importante a gente compreender alguns aspectos da página, e aí eu queria avançar aqui aos poucos para a gente ir digerindo o texto. Ele deixou claro, né? Quando o mestre nos ensinou que não se pode servir simultaneamente a Deus e a Mamon, não desejava, por certo, dividir as criaturas. Então, o que aconteceu? Emmanuel deixou claro, não foi isso que ele quis dizer. Não foi isso. Não pode servir a Deus e a Mamon. Então, eu vou inventar aqui na Terra um Deus fictício, um Deus personalista, eu vou botar ele dentro de uma lâmpada mágica, cheia de ouro, cheia de recursos, vou enclausurar Deus e ele vai ser obrigado a prestar respostas e prestar a solução de problemas porque eu estou cuidando dele. Então, o nível de infantilidade que se tornou foi extremamente grande. A nossa consciência caminha por lugares muito, muito esquisitos. Então, se nós enclausuramos o princípio divino e tentamos isolar ele para que ele possa nos servir, a gente não compreendeu a essência divina. Então, quando o mestre comentou que não se pode literalmente servir a Deus e a Mamon, e isso ali foi literal, não tem como, são coisas antagônicas. Aqui Mamon, o que ele está significando Mamon, né? Aí vale a pena a gente entender. O que significa Deus? Olha, servir a Deus, você se desenvolve em amor e sabedoria. O nível que você já alcançou de amor e sabedoria, você alcançou para servir, para trabalhar na vinha, para trabalhar no reino de Deus. E o reino de Deus se preocupa com todos, com a paz de todos, com a alegria de todos, com o equilíbrio de todos, com a segurança de todos. Isso, inclusive, é uma das definições emblemáticas que a gente tem dificuldade de entender. Quando alguém pergunta assim, afinal de contas, o que é um bem e o que é um mal? Porque dependendo do qual for o assunto, várias pessoas vão dizer assim, não, o capitalismo é um bem. Aí o outro vai dizer, não, o capitalismo é um mal. Na verdade, a essência do nome que quiser dar para as organizações da Terra, as organizações da Terra sempre serão construídas a partir do reflexo da nossa consciência. Então, se a nossa consciência ainda não consegue amar, a construção não vai ser de amor. Se a nossa consciência não consegue cooperar uns com os outros, a construção não vai ser de cooperação, vai ser de servidão. Se a nossa consciência não consegue ainda estabelecer vínculos de relacionamentos a tal ponto de socorrermos uns aos outros, seja por qual situação estivermos passando, se a nossa consciência não se desenvolveu para isso ainda, a gente não vai se importar percebendo outros passando por dores e sofrimentos.
Ponto. É isso, não tem jeito. Mas isso é exatamente o que é servir a Deus e o que é servir a Mamon. Só que Mamon ficou muito conhecido e reconhecido como aquele que representa, né, a estrutura organizada do que seria recursos financeiros e recursos de poder. Todo o conjunto de acúmulo, eu diria até que são, dependendo da sociedade, eles são até coincidentes, né? Você nunca vai observar aqui na Terra uma pessoa que tem muito poder sobre muitas famílias, sobre muitas pessoas e não tem muito poder financeiro. Geralmente há uma coincidência aí, o que tecnicamente não faria sentido, né? Quem tem muito poder não quer nunca que esse poder venha impactar em benefício próprio. Ele quer exercer esse poder para os outros, ele quer servir. Mas como não alcançamos esse ponto ainda, a nossa consciência migra e começa a querer se auto-beneficiar por estar cumprindo um papel muito importante para a humanidade. Então, a nossa mente ainda caminha por essas coisas doidas. Então, você vai observar cientistas revoltados, porque uma pessoa simples montou um negócio, montou uma padaria, desenvolveu um pão novo, um bolo novo, trabalhou 12 horas por dia, todos os dias. E o que aconteceu? Ele conquistou uma grande quantidade de dinheiro. O cientista fica revoltado, porque ele não conseguiu, através da ciência, alcançar com todo o seu cabedal intelectual, com toda a sua inteligência, com toda a sua capacidade. Ele acha errado, ele acha incorreto. Pô, mas aquela pessoa alimentou milhões de famílias. Você alimentou quantas? Nenhuma. Não, mas o que eu estou fazendo é algo fantástico, vai impactar na vida de todo mundo. É? Impactou em quê? Impactou em quê? O que você fez que impactou na vida de alguém? Então as pessoas criaram um modo fantasia e vivem nesse modo fantasia alucinado e esquecendo que a nossa principal função é estarmos junto com o povo. Não é você ficar desenvolvendo ciências e escrevendo livros que ninguém vai ler. Nossa, eu escrevi 30 livros. Quantos leram? As pessoas não leram muito, não. Mas por que as pessoas não leram? Acho que as pessoas não estão se importando muito com o livro. Mas por que você não escreveu então uma revistinha, um quadrinho? Ah, não, né? Isso não é para mim. Isso fere os meus princípios. Então você prefere que ninguém leia? Prefere não estar em contato com as pessoas? É estranho, né? A gente fica pensando assim, é meio estranho. Mas é isso que se instaurou hoje na sociedade. E isso que se instaurou nessa forma de reagir na sociedade é o culto ao mamon. É o culto de se querer ser reconhecida na base da força, sem gerar benefício para ninguém. Quando você está trabalhando para Deus, quando você está servindo a Deus, você não tem como se preocupar com essas bobagens. Você está preocupado se as outras 500 pessoas que você quer ajudar e amparar, você vai conseguir ajudar a amparar. As 500 para trás, você não se preocupa se elas vão reconhecer o que você está fazendo ou não. Você fica mais preocupado em amar e servir, amar e servir. Quanto? Cada vez mais. Então, o Mamon ele sempre ficou prisioneiro às ideias de dinheiro e poder. Mas só quando Cristo falou isso, ele não falou para dividir. Ele falou, olha, para de se enganar, hein? Você não pode querer achar que você vai alcançar o máximo das capacidades materiais, né? Porque diversas pessoas falam isso, né? Diversas pessoas falam assim, ó, quando eu ganhar na Mega Sena, eu vou montar um orfanato. Quando eu ganhar na Mega Sena, eu vou auxiliar 600 famílias. Já viu pessoas que falam isso? Eu acho muito engraçado, porque chega uma criança do lado e fala, pode amarrar aqui meu tênis? Eu tô ocupado, espero eu acabar de falar, não posso amarrar tênis para você. Você tá grande demais, se vira, amarra você. Eu tenho que falar aqui os planos que eu vou fazer. A pessoa não quer ajudar a criança a amarrar um tênis. Não quer ajudar, sei lá, a criança sujou a roupa, o cara não quer ir pro tanque, pode ajudar a tirar a mancha. Não, deixa lá, sua mãe que lave.
Ué, mas você não quer ajudar em nada. Aí tá achando que quando tiver muito recurso, esse potencial da alma de querer ajudar, de querer servir, vai surgir do nada. Lógico que não surge. É óbvio que não surge. Não tem como. E temos que entender, quando você conquista muitos recursos financeiros, para você produzir um bem expressivo a tantas pessoas, você terá que criar um projeto de cooperação. Porque se você quiser montar um orfanato, se você quiser montar, vamos dizer que você realmente queira montar um orfanato, e você vai se doar, vai largar tudo que você está fazendo para se doar aquilo. Vai ser sua função trabalhar somente para o próximo. Vai comer a comida que for servida lá. Vai andar com os recursos mais simples possível para sobrar mais para os outros e menos possível para você. Vamos supor que você realmente entre nessa meta. Ainda existe um problema grave. Um problema simbolicamente expressivo, né? Você vai contratar N funcionários para fazer isso. Mas a sua consciência não vai estar fazendo. A não ser que você se aliste e você dê plantão lá também. Então, se lá estiver operando com plantão de 12 por 36, igual como é que trabalha a enfermagem, a biomédica, né? O regime de plantão, ou o regime industrial, o regime francesinho, né? 8 por 8 por 8 por 8, né? Vai mudando as escalas de 8 em 8 horas. Ué, você se enquadra lá e entra como uma pessoa participando efetivamente do plantão. Não, eu tenho que ficar no cargo de diretor. Eu não entendi. Você quis montar o orfanato, não era para você trabalhar no orfanato, não? É para ser o presidente. É para ser a pessoa que vai escrever o nome na faixa. É para ser a pessoa que vai escrever o nome numa pedra e vai dizer: eis aqui a minha contribuição. Esse período, e esse tipo de demonstração, quando assim é feita, ainda é um processo de servir a Mamon. Porque você não está usando a sua consciência para amar e servir. Ah, mas eu estou gastando esse dinheiro lá. Mas o dinheiro não é nosso. Nenhum recurso, nenhum patrimônio material é nosso, é empréstimo. Então, se você construir um recurso, vá lá e agora doa seu tempo. Doa sua consciência, doa sua paz, doa a sua tranquilidade, doa a sua capacidade de amar, de produzir carinhos de convivência, de alegrias, de entusiasmos, de conseguir, de repente, cuidar de uma criança que está com uma dificuldade, você vai lá e explica, e a criança supera aquela dificuldade. Isso é insubstituível. Isso é servir a Deus. Não é essas grandes demonstrações físicas por desencargo de consciência. Porque a sua consciência continua não operando. E não gera desencargo nenhum. Ah, mas eu fiz a minha parte, né? Eu mandei construir, gastei 28 milhões de reais, construí um prédio, construí isso, construí aquilo, organizei tudo, montei a estrutura lá. E o que você faz agora? Não, agora eu sou o presidente interino e o presidente... Não entendi. Eu não entendi. Quando sua consciência vai começar a servir? E aí, por isso que eu admiro muito Eurípides Barçanufo, porque Eurípides entendeu o projeto divino, entendeu o projeto do Cristo. Todo mundo, né, montou lá a escola Allan Kardec. Não sei se vocês conhecem, ele tinha montado uma escola e dava aula de espiritismo, dava aula de ciência, matemática, filosofia, de tudo que se possa imaginar. E nesse período, o que ele fazia? Quem aqui quer aprender a ser médio curador? Eu. A turma que tinha 60 aparecia 68. Apareceram 68 pessoas querendo ser médio curador. Venham comigo, a gente vai começar o nosso estágio na próxima sala. Ele não falava nada do que era. Todo mundo ia, vai ser legal, isso aqui. Ah, era o salão principal, onde tinham as pessoas enfermas que não tinham condições de viajar longas distâncias para receber atendimento médico. Então ele ajudava ali, fazia curativo, tratava das chagas mais básicas, né? Nada que precisasse de cirurgias, algo complexo, até situações eletivas, né? E ele enchia o lugar e o pessoal não entendi. Vocês vão começar a aprender a curar trocando
atadura de sangue e carne podre. Pessoas que estão com erisipela, com isso, com aquilo. Vamos lá, mãos à obra. E ele super alegre, fazendo também. Ele fazendo também. Não é ele mandando os outros fazer, não. É aí que está a diferença, né? Aí que está a diferença. Ele ia lá, abaixava e começava a trocar a atadura do enfermo. E conversando com ele, falando palavras de bom ânimo e dando atenção. Primeiro dia tinha 68, segundo dia tinha 32, terceiro dia tinham 12, no quarto só tinham 3. É isso, em uma semana você esvazia uma sala, até menos. A pessoa quer sempre buscar a cura milagrosa sem trabalho nenhum, esforço zero, que é basicamente uma varinha de condão, alguma coisa mística que você estala o dedo e tudo se resolve. Ou seja, deixa eu ajudar aqui a empreender o poder divino no mundo. Eu acho que você não entendeu o que é o poder divino. O poder divino é o seu potencial de amor. Esse é o poder divino. Não, mas eu vou estalar um dedo, eu vou fazer 3 coisinhas, não sei o que, eu vou fazer uma prece, todo mundo fica curado. É óbvio que não. É óbvio que não. Né? Vamos começar a derrogar leis divinas, né? Destruir processos de lógicas de reencarnação, porque você quer. Você é poderoso mesmo. Então não é assim que funciona. Então, da mesma maneira, aqueles que gostariam de servir a Deus, esquecem qual é o verdadeiro objeto de servir a Deus. Não falei objetivo. Qual o objeto que você usa para servir a Deus? É o dinheiro? Não. São suas pernas? Não. É o seu potencial da sua consciência em amar e servir. Servir com sabedoria. Sem humilhar, sem ofender, sem destruir, sem maltratar. Então, só para a gente entender essa lógica da distância entre Deus e Mamon. Por isso que não tem como conciliar. Por isso que são condições opostas. Opostas na consciência. Não para ser opostos, para ser um oposto ao outro. Aquela pessoa que às vezes é muito rica, tem muito recurso financeiro, por vezes a pessoa herdou o dinheiro. Vem de uma família rica e herdou o dinheiro. Aí fica todo mundo com raiva da pessoa porque a pessoa é rica. Eu não entendi. Ele nasceu naquele berço, o que ele pode fazer? Ele não pode fazer nada. Ah, mas eu tenho raiva de quem é rico. Ué, então você tem um problema para se resolver, mas o problema não é dele. É você que está com raiva de coisas à toa. Aquela consciência daquela pessoa rica também aguarda receber carinho, amor, atenção, zelo, zelar, zelar pelo outro e ao mesmo tempo ser zelado por ele. Não, eu tenho só que ajudar quem é pobre. Eu não posso ajudar quem é rico. Ué, não entendi. Quem é rico virou espírito já evoluído? Não passa por dores? Não estão com os joelhos cansados e sobrecarregados? Não se aventuraram em um monte de situações adversas e não conseguiram achar a tal pedra preciosa chamada felicidade? Garimparam com todos os recursos que tinham disponíveis na humanidade e não encontraram. Não encontraram. Porque nossa verdadeira felicidade é estar em congruência com o Pai, é estar servindo e amando em todas as atividades que estamos exercendo e executando. Então, os bons e os maus, os justos e injustos da terra, se guerreassem constantemente. Então, a gente continua um guerreando o outro. Justo, injusto, classifica um como justo, outro como injusto. Então, encontrando um doente que nos propomos aliviar, curar, ou aliviar a pessoa do sofrimento da chaga, ou curar, efetuamos o quê? Uma imediata separação entre o que é enfermo e o que é enfermidade. Né? Você está vendo uma vaca com um carrapato agarrado nela, ou um cachorro com um carrapato. O carrapato, né, ele tem um dentinho danadinho, ele fura a carne e fica cravado ali, você não consegue tirar. É melhor sacrificar o cachorro, né? Melhor sacrificar esse boi para a gente matar o carrapato. Ninguém faz isso. Não, fulano está com alguma infecção. Vamos sacrificar esse povo todo que tem com infecção para não ameaçar o resto da humanidade. Esse tempo, aconteceu isso já no passado. Isso já aconteceu no passado. Na infantilidade mórbida, isso já aconteceu. Mas não acontece mais.
Todo mundo olha para o grupo e fala, não, temos que separar. O que é a enfermidade, o que é o adoecido, o que é a pessoa adoentada. Ela não tem que Você não tem que maltratar aquele que tá sofrendo os processos, as injunções complicadas e desafiadoras de uma enfermidade, né? Você separa claramente o que é a moléstia do que é a vítima. Então, igualmente, ninguém cogita de eliminar socorrendo. Ah, eu vou eliminar isso aqui socorrendo. Ou matar medicando. Nossa, eu tenho que medicar muito essa pessoa aqui que está com a doença, sabe? Aí você vai dar um remédio a mais de propósito. Pronto, tudo resolvido. Isso não faz sentido. Não faz sentido. Então, por isso mesmo, em nos sentindo defrontados pelo avarento, saibamos afastá-lo da usura, despertando-o para a caridade. Então, o que acontece? O avarento, a pessoa que é avaro, ela pega a riqueza, só acumula, 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 acumula. E o que é usura? A usura é essa sensação alucinada de você querer empreender esses recursos financeiros para multiplicá-los, dilatá-los, para não fazer absolutamente nada. Você ganha 1 milhão, aí você ganha mais 1 milhão, aí mais 3 milhões. Aí você pega 3 milhões, desses 3 milhões você reinveste 2 milhões, viram 8 milhões. E o seu objetivo é só agregar zero numa conta bancária. É lógico que o que a gente está falando aqui hoje não faz nem sentido você falar isso na sociedade. A sociedade procura isso como se fosse a coisa mais importante da face da Terra. A pessoa tem certeza absoluta que está fazendo certo. A sociedade americana ensina o jovem a fazer isso desde pequenininho. Quando ele chega na fase de adolescência, a única preocupação dele é justamente quando ele vai ganhar o primeiro milhão dele. Essa é a principal preocupação dele. Então, a gente tem que começar a despertar para isso, porque essa consciência não se desliga disso. Ela passa a viver somente para isso. Então, ela acumula, acumula, acumula. E o que ele faz? Ele não vai empreender em ajudar ninguém. Ele não vai fazer isso. Ele vai dizer que quem é o responsável por aquele acúmulo financeiro é ele mesmo. A maioria fica achando, né, isso é um recorte histórico difícil de interpretar e até difícil de comentar, mas eu vou me aventurar aqui. Muitas pessoas acreditam que os judeus sofreram tantas perseguições porque é um povo que assassinou Jesus de Nazaré. Isso é mentira. Isso foi inventado. O povo não tinha raiva do judeu por isso. O povo tinha raiva do judeu por causa da usura. O sistema bancário que foi inventado na Terra começou lá com o grande templo de Jerusalém. Aquele modelo se espalhou para o resto do mundo. Quem são hoje os maiores banqueiros? Geralmente são judeus. Não tem nenhum problema serem judeus, não. Muito pelo contrário, faça bom uso, tudo bem. Só que o que acontece? O judeu, ele não vai... Se tiver que pensar e observar várias pessoas para quem pode emprestar dinheiro, a consciência dele funciona assim. Eu vou emprestar esse dinheiro para a pessoa tentar multiplicar esse recurso. Eu vou emprestar para quem eu confio que a pessoa não vai gastar à toa, que não vai falir, que vai se esforçar, que eu tenho certeza que vai gerar resultado. Ele vai emprestar para outro judeu. É esse o princípio da usura, que era sempre muito mal, digamos assim, mal visto. Por quê? Aquelas pessoas que ele julgava que possuíam um risco menor, ele emprestava com uma taxa de juros pequenininha. E aquele que vivia numa situação muito difícil, né, e que não tinha um bom nome, ou não tinha um nome, ou não tinha um nome familiar que ele pudesse utilizar esse recurso, essa possibilidade, ele tinha que pagar uns juros muito altos. Até hoje os bancos funcionam assim. Você vai financiar uma casa, você vai pagar 4, 5 casas. Você não está pagando 4, 5 casas porque o banco quer lucrar 4, 5 casas, não é isso. Porque o banco, na verdade,
existe uma grande massa que ele empresta esse recurso e o recurso se perde. Então, para ele não ir à falência, ele acaba colocando valores mais elevados para os outros pagarem o erro do outro, mas ele não vai financiar esse erro, porque ele não pode falir, ele não pode ter problema. Então, é tudo movimentado pela ambição, pela cobiça, pela ganância, pelo interesse. Então, a usura, do ponto de vista financeiro, o que é usura do ponto de vista financeiro? É a agiotagem. A agiotagem, o cobrar juros acima da lógica minimamente plausível é a usura. Então, você não está produzindo nada. Então, você tem um recurso financeiro, você tem lá $1 milhão. Aí você pega esse $1 milhão, né, 5 e poucos milhões de reais, e empresta 2,5 em algum lugar. E aí o que você faz? Você empresta uma taxa maior a quem vai pagar o maior tipo de retorno. Mas o que você produziu realmente de valores? Realmente de valores para o país. Você produziu aço? Não. Você produziu madeira? Não. Você pegou minério debaixo da terra para acionar a roda girar do resto? Não, você não fez absolutamente nada. Então, é nesse aspecto que a usura ganhou um papel realmente chocante. Por quê? A pessoa está desligada de todo o processo produtivo. Ela está desligada de todo o processo produtivo. Mas se você olhar pelo ponto de vista do economista, o economista vai falar, mas ele tem um recurso financeiro e é ele que está patrocinando os investimentos. Mas o que ele está produzindo em si, efetivamente? Absolutamente nada. Qualquer outra pessoa poderia estar produzindo. Ele não está colocando o coração dele em nada, ele não está colocando a consciência dele em nada. Ele não está, por exemplo, vou patrocinar uma lojinha que vai fabricar bolo. Aí chega um certo dia e fala, como eu estou patrocinando, eu vou lá todo sábado ajudar, durante 2 horas a produzir bolo. Eu acho muito importante isso. Que eu participe, não vou só financiar, vou ficar junto, vou ver as dificuldades locais, vou ver a complexidade que é, vou ver a interação de uns com os outros. Você não vai observar isso. A pessoa quer distância, ao máximo da distância desse trabalho, mais forçado, mais pesado. A pessoa quer produzir riquezas sem produzir nenhum trabalho. É essa a grande alma do negócio hoje em dia da humanidade. A humanidade cada vez mais está perseguindo Mamon a um nível muito mais agressivo. Então, todo dia você vai ver, faça isso, invista em milhas e começa a vender milhas e você vai fazer muito dinheiro. Compre não sei o que isso, compre ações de não sei o que e não sei o que. E compre Bitcoin. Se você comprar Bitcoin, você adquire Bitcoin, daqui a pouco você se torna milionário. Mas é exatamente a chamada da usura. Você vai querer produzir, acumular, para fazer o que depois? Não, o que eu quero fazer, sabe o quê? Eu quero produzir uma grande quantidade de patrimônio, porque depois eu vou só ficar fazendo caridade. Não vai. Não vai. Você não vai fazer isso. Se você fosse fazer isso, você estava fazendo enquanto você está acumulando recursos. Se você não está fazendo enquanto você está acumulando recursos, você não está fazendo caridade. E se você para pensar bem, se você estiver vivendo a verdadeira caridade, você não vai conseguir acumular recursos. Alguém vai falar de um problema, daqui a pouco você vai lá, vai doar aquele dinheiro, vai doar aquele recurso, vai tentar ajudar, vai tentar amparar, vai tentar reestruturar e reequilibrar aquela pessoa, aquela situação. E é isso. Claro, não podemos confundir aqui, né, beneficência com caridade. Ok? Beneficência, você beneficiar alguém, você pode beneficiar com ódio, com raiva. Aqui é o sentimento da caridade. Você auxilia a pessoa, mas mostra para a pessoa que você não está fazendo isso para poder diminuir a pessoa, você não está fazendo isso para humilhar. E você também tem que observar se você não está fazendo um grande mal. Só vou ajudar muito fulano. Aí a pessoa vai, não está conseguindo pagar a conta de luz. Aí quando você vai descobrir, todo o dinheiro que ela arruma, ela joga no bicho, joga no
no cavalo de corrida, já não sei, vive só perdendo dinheiro. Só vive perdendo dinheiro. Faz um monte de bobagem com dinheiro. Aí você vai dar mais dinheiro para a pessoa fazer mais bobagem ainda. Vai patrocinar a insensatez de alguém. É uma loucura isso. Então, você não pode pegar recursos que são divinos, porque o recurso financeiro também é divino, e você vai achar que você vai ficar patrocinando a psicose e as psicopatias de alguém. Não é isso que Deus espera de você. Você vai lá e ajuda a pessoa, mas ajuda a pessoa efetivamente. O que está acontecendo? Ah, eu não quero trabalhar. Ah, porque eu não quero fazer isso. Estou desgostoso da vida. Fica tranquilo. Eu vou conseguir esse recurso para você, mas vamos trabalhar juntos. Aí tu vai lá e trabalha junto. Mas tu quer isso? Não. A maioria quer dar o recurso e nunca mais olhar na cara do outro. Ou se olhar para cobrar alguma coisa. Ou para poder obter alguma vantagem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com relação à usura, porque a usura é sutil. A usura é sutil. Tem pessoas que utilizam recursos e raciocínios da usura para negociar com Deus. Senhor, eu fiz aquele bem, né? A fulano e a Beltrano, eu também ajudei a fulaninha e tal. Poxa, né? Eu acho que eu tenho um investimento aí em coisas boas, né? Agora me ajuda. Ué, então, você só fez uma atitude bondosa, né? Para depois negociar como se fosse um negociante comum de bancada de banco. Olha, eu fiz um investimento aí. Ó. Já deu juros, senhor? Deu juros? A pessoa acredita que tem um banco do investimento de bondade, que você foi lá, fez uma bondade, ela ficou parada e alguém vai botar juros para você. É uma loucura total, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a consciência que gosta de acumular não é a consciência que gosta de servir. É muito complicado. Como é que você vai servir se você só quer acumular? E geralmente você quer acumular porque você está dizendo que quando chegar num certo valor, você vai distribuir, você vai amparar. E é a mesma coisa com relação não simplesmente aos patrimônios materiais, aos seus patrimônios igualmente espirituais. Ah, quando eu amar bastante, eu vou conseguir amar o próximo. Ah, quando eu desenvolver bastante sabedoria, eu vou saber escolher melhor como ajudar as pessoas. Enquanto eu não alcancei essa sabedoria total, né? Deixa quieto, deixa acumular mais, depois eu pratico a sabedoria. Não entendi. Eu não entendi. Você só desenvolve a sabedoria praticando. Você só desenvolve o amor praticando. É o contrário do dinheiro. Você pode deixar o dinheiro parado em alguma coisa, investindo em outras, e um monte de lógicas psicopatas fantasiosas, mas isso não funciona para os recursos da alma. Não funciona para os recursos da alma. Não tem como você criar uma métrica de usura para o amor, uma métrica de usura para a sabedoria. Nossa, desenvolver essa capacidade. Deixa eu acumular um pouquinho mais, né? Depois eu explico para alguém, depois eu vou repartir esse conhecimento com alguém. Isso não existe. Isso não existe. Quanto mais você acumular e ficar com você, quanto mais você reter qualquer tipo de patrimônio, material ou não, você está vivendo a usura. Você está servindo a Mamon. Sempre que você adquirir experiências de amor, experiências de sabedoria, e você começa a empreender essas experiências para o próximo, você está servindo aos princípios e os propósitos de Deus. É simples assim. Se a seta só está apontando para você e não está apontando para fora, você já sabe para quem você está servindo. Então, se somos chamados a cooperar no levantamento de alguém que se entregou ao vício, ajudemo-lo a soerguer-se com a verdadeira confiança em si mesmo, devidamente restaurada. Você vai ter que restaurar a confiança da pessoa. Ó, fulano, você está com problema de vício? Eu vou pagar para você ali na clínica. Aí tu vira as costas, paga a clínica e vai embora. Está pensando que é assim tão simples? Não é assim tão simples. A parte física, você pode estar tentando drenar os impactos na parte física, mas não pode ser só isso, mas nem de perto. Como é que você vai reestruturar a confiança? Como é que você vai soerguer a verdadeira confiança da pessoa nela mesma? Como é que você vai fazer isso? À distância? Remotamente?
por telefone. Vou ligar uma vez por semana para a pessoa. Não vai, né? Não é assim que funciona. Requer um cuidado, uma atenção mais direta, mais eficaz. Você tem que cooperar mais de pertinho. Então, se o mestre nos pede o concurso amigo ao lado de um irmão delinquente, a pessoa cometeu um crime, e surge uma necessidade de você amparar uma pessoa que é um delinquente. Busquemos extirpar-lhe as chagas do remorso, restabelecendo-lhe as oportunidades de refazer-se e servir. Sabe por que muitas pessoas que são delinquentes declarados não querem se reestruturar e quer continuar na delinquência? Ele não consegue apagar as chagas do remorso. Ele não consegue desligar essas chagas. Ele não consegue curar essas feridas na própria alma dele. No fundo, ele sabe que não agiu bem. No fundo, ele sabe que não fez o melhor. Fez justamente o oposto. Mas já que ele fez tanta coisa ruim e foi tão ruim, não deixa torto a si mesmo, né? E não vai dar muito trabalho para consertar, deixa quieto. E a pessoa não consegue sair disso. E a maioria que olha para o delinquente fala, isso não tem jeito, tem que ser destruído. Isso não tem jeito, tem que ser destruído. Até que Chico uma vez perguntou, né, a Emmanuel, Emmanuel, me explica, Emmanuel. Né, aquela palavra super meiga de Chico. Irmão, Emmanuel, me explica, por favor, o que é um criminoso? Aí Emmanuel vira para ele e fala, é você que não foi descoberto ainda. O que é o criminoso? O que? Essa foi muito engraçada, cara. A maioria não está na delinquência e acha que nunca foi um delinquente. A maioria acha que nunca fez nada. Não, eu sou puro, eu não fiz nada não. Todos nós somos meio delinquentes, meio psicopata. Você só não teve a chance de pôr para fora toda a psicopatia que todos nós temos, né? Aqui, psicopatia que a gente fala brincando, não é psicopatia do sentido de sair assassinando as pessoas pela rua, mas é aquela questão narcisista, de querer atenção sempre para si mesmo, é aquela questão de querer estar sempre certo. A pessoa quer sempre estar certa. Qualquer assunto que for conversar, qualquer discussão que for ter, não adianta, ela tem que estar certa. O ponto de vista dela tem que estar certa. Ou, então, se entrar em qualquer tipo de discussão, ela tem que ganhar a discussão. Então, a consciência que opera assim não se percebe. É um tipo de psicopatia. Porque você acreditar que você consegue permanecer em qualquer tipo de tema, em qualquer tipo de assunto, perfeitamente coerente com a verdade o tempo todo, você sabe que isso não pode ser verdade. Não tem sentido. Se a gente está se desenvolvendo por amor e sabedoria, e estamos marchando, por mais que você seja muito efetivo em coincidir com a verdade, você vai coincidir 20%, 30%. O resto não. Estamos distantes, muito distantes. Então, o delinquente, ele fica com aquela chaga do remorso. Ele, na verdade, fica falando para os outros, eu faço tudo de novo, que não sei o quê. Mas no fundo, lá no fundo da alma, não é muito bem isso. E como é que a sociedade, os familiares e todos que estão, com exceção das mães, né, todos que estão em volta do delinquente fazem, né? Não busca ofertar novas oportunidades, não auxilia a pessoa a se refazer, não acredita que tem que servir a essa consciência. Mas é assim que o Cristo funciona. Ele quer servir a todos, especialmente os mais penitentes, renitentes nos equívocos tradicionais dos planejamentos reencarnatórios. Há quem se isole da luta. Também tem aquelas pessoas que se isolam. Não, já sei como que eu vou cultuar a sublimação. Vai lá para o meio da montanha e fica meditando. Lá no pico da montanha. Ninguém consegue ir lá. Ele fica lá no pico da montanha meditando. Isso não é sublimação. Isso é parar o processo de se desenvolver, né? Então, é sempre fácil satisfazer os imperativos da virtude, onde não há tentações. Tem pessoas que falam assim, como que essas pessoas que estão no poder
escolhem isso. Olha só o que a pessoa está escolhendo, o que a pessoa está fazendo, como que essas pessoas fazem. Mas qual o perigo que você está correndo na sua vida? O que você faz no dia a dia que é perigoso? Que você pode acabar metendo os pés pelas mãos muito gravemente? Nada. A maioria das pessoas tem encarnação protegida, literalmente protegida. Não há nenhuma tentação efetiva. Ela não vai observar a chance de se tornar milionária porque ela não vai ver um esquema ali de corrupção. Não foi apresentado para ela o esquema de corrupção. A pessoa não está sendo tentada. Mas e o dia que você for tentado, o que você vai escolher? Muitas pessoas não se perguntam isso. Não, você está criticando às vezes a pessoa que está lá, o irmão que está errando profundamente nos problemas de corrupção. Mas e quando for a sua consciência? A sua consciência foi chamada, isso aqui, na verdade, é só uma ajuda de custo para poder a gente empreender a paz no mundo, para a gente ajudar o processo todo de evolução do mundo. Você vai aceitar? O errado, a tentação, a beleza da tentação é que ela vem sempre em laços formidáveis, vem numa embalagem bonita. Você praticamente aceita, porque a embalagem é tão bela. Mas no fundo, você sabe que não é um presente digno. Você não tem aquele mérito para receber aqueles processos. Você vai fazer um péssimo uso. Porque você já sabe que é um grande desequilíbrio que está provocando na estrutura do tecido social. Então você vai desviar dinheiro de merenda de criança? Vai desviar dinheiro de hospital? É lógico que vai dar ruim. É lógico que isso é justamente o contrário. Você está seguindo Mamon e não a Deus. Você está pensando somente em si mesmo. Então, é muito fácil para a gente satisfazer aos imperativos da virtude, onde não há tentações. Nossa, me sinto tão virtuoso. Já vi pessoas falando assim, nossa, ainda bem que eu não faço isso como essa pessoa faz. Eu ouvi uma pessoa falando isso uma vez, eu não entendi. Desde quando vocês estão em igualdade de experiência para saber que você não faria o mesmo? Ou pior, você faria bem pior. Justamente, a pessoa não percebe. É um imperativo da virtude. A pessoa quer aclamar, dizer que tem uma virtude, só porque não está tendo a tentação. Não, primeiro tem a tentação, não sucumbe a ela, aí depois você fala, verdade, eu consegui desenvolver a virtude nesse sentido, nesse sentido. E não é difícil atender à caridade, onde a fartura se revela excessivamente. Nossa, fulano empresta dinheiro para um, ajuda o outro, ajuda aquilo outro. Mas vive numa fartura, não vai fazer falta nenhuma. Aí a pessoa se acha realmente virtuosa por estar ajudando alguém. Mas está tudo sobrando. Que virtude é essa? Cadê o desafio para a própria alma? Não tem nenhum. Então, por isso que a beneficência, por vezes, ela é muito mal compreendida. Muito mal compreendida. Ah, mas então eu não devo fazer ou não devo praticar a beneficência? Não é isso. Você deve se envolver com a beneficência. Colocar o seu coração, se envolver com aquela outra alma, entender que ali há uma outra criatura divina e que para Deus é extremamente importante que todas as criaturas divinas se envolvam para o mesmo objetivo. Então, colaboremos com o Senhor em sua obra divina, acendendo luz na sombra e oferecendo bem ao mal. É óbvio, né? Como é que você... Oh, nossa, eu quero muito ajudar o Cristo. Eu estou vendo aquelas pessoas ali que estão fazendo um monte de coisa errada. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá e vou fazer uma coisa mais errada ainda com elas, para elas aprenderem. Você pode ir, fica à vontade, mas você não tá executando nada em nome do Cristo. Você não está executando nada em nome de Deus. Ao contrário. Não faz sentido. Como é que você quer apagar fogo jogando álcool? Como é que você quer apagar fogo jogando gasolina? Querosene de aviação. Como é que você está jogando isso no meio do problema? Você quer resolver o problema? Joga o inverso. Se há muita perturbação, gritaria, briga, você leva a paz, leva a tranquilidade, deixa Dilson, para com Wilson. É o único jeito. Não funciona ao contrário. Né? Assim a gente vai acabar auxiliando a converter a animalidade primitiva em humanidade real.
Então, nada existe na criação de Deus sem a boa parte. E nós temos que contribuir com essa boa parte. Sempre temos a capacidade de colaborar um pouquinho. Então, esforcemos-nos por desenvolver os menores princípios de elevação. Olha só, esforcemos-nos por desenvolver o quê? Os menores princípios de elevação. Para de ficar preocupado em querer transformar o planeta. Ah, mas qual será o futuro do país? Meu Deus, estou tão preocupado com o Brasil. Você não dá conta do teu quintal. Você não dá conta do teu quintal. Você está preocupado com o Brasil? Não entendi. Faz princípios pequenos. Teve uma vez um jovem, né, me perguntou isso. Poxa, você não acha que a França é tão linda, tão maravilhosa? Mais uma coincidência, né? Lá do mundo europeu, né? Ah, eu acho tão bom, acho que o Brasil tão feio, tão horroroso, tão não sei o quê. Lá é tão mais bonito que aqui. Eu falei, é verdade, é mesmo. É, você não acha também? Ah, acho sim. Tem toda a razão. Então, você não acha que eu devo ir para lá? Então, meu amigo, olha só. A maioria das consciências da Terra querem ir para lugares onde centenas de milhares de outras almas morreram e doaram suas vidas para deixar tudo aquilo lá bonitinho. Ao invés de você ficar feliz com esse tipo de empenho, você quer ir lá e se beneficiar do que você não produziu. Você não tem direito àquilo. Você produziu? Você concretou a rua? Você concretou aquela estátua? Você sabe fazer uma estátua daquela de bronze? Não, Torre Eiffel. Eiffel? O cara doou. Todo aquele volume de aço foi doado. Não foi com o governo, com o dinheiro do governo, não. Com o governo francês, não. Ah, foi uma pessoa só. É, uma pessoa só. Um grande magnata do setor de siderurgia, produção de aço, achou incrível acreditava que tinha que ter uma construção muito bela a partir de metal, porque o metal era odiado e desprezado, né? Claro que tinha um objetivo de marketing também. Mas vamos acreditar na melhor parte, a boa parte. O que ele fez? Ele doou as 55 mil toneladas de aço para produzir a Torre Eiffel. 100% de metal, tudo perfil metálico. Aí todo mundo fala assim, poxa, é tão bela que não sei o quê. Ué, vai lá e faz a sua, ué. Tem alguém te segurando? Trabalha, acumula, aí tu vai lá e constrói uma Torre Eiffel também. Aí você, mas eu não tenho essa capacidade. Aí o rapaz começou a argumentar. Não, que não sei o quê, porque que não. Olha só, não sei o quê, tudo feio, que não sei o quê. Então, você acha feio a frente da sua casa? Eu acho a frente da minha casa horrível. É? Ué, vai na rua, compra cimento e faz um ornamento lindo lá na frente. Pô, mas isso vai dar muito trabalho, eu também não sei fazer, vou sujar minha mão, não sei. Ah, entendi. Então você só quer viver onde alguém já sujou a mão, deixou tudo pronto para você só chegar lá e usar. A sua consciência quer funcionar absorvendo o que os outros fizeram. Você não quer produzir nada. Alguém te segurou para você ir lá mudar o portão? Não. Alguém te segurou para você ir lá mudar a entrada? Não. Você foi lá e pintou a sua casa? Você pintou o quintal? Não. O que você está reclamando, cara? Você não está fazendo nada. Você só quer ir para lugares onde milhares de pessoas deram suas vidas para construir diversos patrimônios culturais. Não entendi. Você tem que querer fazer parte. Nossa, você chega lá, não, por exemplo, o Arco do Triunfo. Nossa, que belo o Arco do Triunfo. É, muito belo. Cadê o nome do escultor? Ninguém sabe quem foi. Todo mundo sabe o motivo que foi contratado o Arco do Triunfo. Mas ninguém sabe. Terminando, hein? Tá sim, verdade. Sala. Então, esforcemos-nos por desenvolver os menores princípios de elevação. Os menores, não são os grandes, não. Que nos felicitem o caminho, buscando nas almas, por mais aparentemente transviadas ou infelizes, a parte melhor de que são portadoras. Todos são portadores de partes grandiosíssimas. Pode promover transformação em todos os lugares. E devemos fazer esse esforço para assim executarmos, né? Então vamos para a próxima sala. Eu vou abrir
Então, olha só, ele foi bem claro em relação a isso. Ele tenta fazer o possível para todos nós, né? Ele tenta deixar claro aqui para todos nós, do seguinte aspecto: esforcemo-nos por desenvolver os menores princípios de elevação. A frase é chocante. A frase é chocante. Ele não está falando assim, tente amar a humanidade inteira. Ele sabe que você não ama. Tente criar princípios de sabedoria para a humanidade inteira. Ele sabe que a gente não tem essa capacidade. E não é esse o plano. O projeto não é esse. Você reencarna num projeto, escola de almas, chamado Planeta Terra, onde você quer se desafiar em aspectos mais simples, mais curtos, em princípios mais básicos de elevação. Você quer ver a sua capacidade de sempre executar tarefas físicas sem ficar chateado, sem ficar dizendo, nossa, virei uma escrava da família, nossa, estou servindo a todo mundo aqui, ó. Eu basicamente sou um escravo, ninguém me ajuda em nada. Porque colocar esse pensamento na cabeça de alguém é fácil. É ridiculamente fácil. Nós somos presas fáceis. Por que a pessoa coloca essa ideia na nossa cabeça e daqui a pouco você está pensando, não é que é mesmo? Ai, ninguém me ajuda em nada, que não sei o quê. Eu virei escravo agora de todo mundo aqui, e canta musiquinha, lê, faz piadinha assim, pá, não sei o quê, mas no fundo, está descontente por estar tendo que servir. Não, mas é o quê? Num grande projeto? Servir para auxiliar 300 mil pessoas? Não, não, não. É uma coisinha simples. É lavar louça. É varrer o chão. Você faz contrariado. Não adianta. Não adianta. Isso, cadê o princípio de elevação nisso? Então, nós temos que dinamizar os menores princípios de elevação. Não tenta fazer o grande, não. Porque você vai fazer mal feito e na sua consciência você vai dizer que fez uma coisa maravilhosa. Na verdade foi horrível, mas na sua cabeça ficou maravilhoso. Porque você controla o que você pensa. Então nós temos que nos esforçar nesses pequenos princípios, pequeninos, criar simplicidade. Olha, eu quero fazer uma grande transformação da humanidade. Pensa numa coisa mais simples. Não pense na humanidade inteira. Pense em você praticar o amor no primeiro núcleo familiar. Se isso for contagiante, vamos supor que você teve 2 filhos, esses 2 filhos vão ter mais 2, que vão ter mais 2, que vão ter mais 2. É só fazer esse cálculo, vai virar N fatorial. Você vai expandindo progressivamente, vira uma PG. A progressão vai aumentando cada vez mais. E mais corações vão poder ser sensibilizados por um amor que você escolheu viver. O que é um grande amor? Não, coisas simples, com princípios simples. A pessoa entrou com o calçado todo sujo dentro de casa com pé de lama. Aí você olha para a pessoa, olha para o chão. Eu entendi a mensagem, Senhor. Aí tu vai, limpa o chão, cuida da pessoa. Não briga, não se zanga, não fala nada. Você não desliga o seu coração. Você vai continuar amando, continuar servindo, mesmo com essa pequenina contrariedade, porque elas existem para nos testar, para nos provar. Eu vou medir e pesar cada um de vocês. Isso existe desde a tradição egípcia. E a verdade é essa. Nós somos pesados e medidos. Nossa consciência é sempre avaliada. Ah, por quem? Por Deus? Não, por você mesmo. Você achava, nossa, olha só, eu tive um problema gravíssimo com uma outra alma, sabe? Eu acabei maltratando, ela me maltratou, mas nessa encarnação, vou amar muito essa alma. Eu vou fazer de tudo. Obrigado, Senhor, por esse projeto divino. Vai vir como minha filha ou como meu filho. Vai dar tudo certo. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Aí chega aqui, você só quer escorraçar a criança. Só quer maltratar a criança. Só quer dizer que é absurdo essa moléstia dessas coisas de criança enchendo meu saco. Aí você fica, ué, não entendi. Você pediu um pequenino princípio. Você queria fazer esse teste, essa sua capacidade de amar e servir, só nessa pessoa. Você não queria 20, não. Você tem mais de 50 para ajudar, mais de 1000. Que você realmente pisou, maltratou, fez coisas horríveis. Mas aí você quer começar com essa pessoa. Aí quando começa, não quero mais não.
Eu quero a felicidade. Mas como é que você pode desejar felicidade se você ainda é portador de um monte de enganos, de desafios que você ainda não superou? Ou seja, as suas imperfeições ainda não te libertaram. Começa com coisas simples. Até aquelas pessoas, mas a pessoa cometeu um ato que eu não perdoo. Ela fez um princípio, ela cometeu uma ação delinquente, eu não vou ajudar essa pessoa mais. Aí vira as costas para a pessoa. Não faça isso. Aquela alma é importante para Deus. Existe uma boa parte ali que a própria pessoa não sabe. Sim, essas pessoas são portadoras. E por vezes ela tinha uma participação num projeto essencial e vai destruir o projeto inteiro porque ela não está participando. Acontece aos montes. Então, por mais que aparentemente transviados ou infelizes, a parte melhor de que são portadoras e embora movimentando os nossos recursos entre os grandes expoentes, né, do erro, da maldade, da desordem, da indisciplina, do delito, da viciação. Você vai fazer o seu melhor, a sua pequenina contribuição para cada uma dessas consciências. Quando assim procedemos, estaremos realmente a serviço do Senhor. E sim, esse exercício, essa prática pequenina, é a nossa bendita oportunidade de aperfeiçoamento e elevação. Não existe aperfeiçoamento e elevação simplesmente em conhecer o ensino. Você tem que praticá-lo, você tem que vivê-lo, você tem que desenvolver praticando, não tem jeito. Mas vamos lá, porque a hora aqui passa então muito rápido. vamos para estudo. Mas aí já deu para captar. A gente deve fazer o quê? O bem, nem que seja aquele pouquinho todos os dias, né? Sim, com certeza. Com certeza. Nós estamos na prevenção das obsessões. Não, desculpa. Você me dificultou. É. Nós estamos então aonde? Na prevenção. Não, peraí. Acho que é no roteiro 4, não é? É. Que é desobsessão? Desobsessão. Eu fui antes. Tá. Que susto. Eu falei, caramba. Não, às vezes eu tô perdido mesmo, acontece. A Andréia sabe a página. A Andréia que sabe a página do... Não, aqui eu já tô na página. Então pode botar. Eu tô meio perdida aqui. Eu não botei a página. Prevenção das obsessões, não é isso que ele vai ler? Prevenção? A minha é 322. É 336. Prevenção? Roteiro 4, certo? Ele lê o primeiro parágrafo, né? E o segundo. Então, botei aqui olha só, botei aqui na tela. É esse aqui, certo? Roteiro 4, desobsessão. Isso. Certo? Aí seguindo então, independente Isso, então eu tô certa. Prevenção das obsessões. Então, aí ele leu o primeiro parágrafo. O segundo parágrafo, foi, Zé. Tá, então vamos pro segundo, vamos lá. Não, pro primeiro, depois dos subsídios, prevenção das obsessões. Agora entendi. É o primeiro item. Prevenção das obsessões é o primeiro item. Isso. Tá ok. Agora me achei. Vamos lá. Prevenção das obsessões. Vamos prevenir. Vamos prevenir. Como é que previne isso? Né? Vamos lá. Terapêuticas diversas merecem estudos para a supressão dos males que flagelam a humanidade. Antibióticos atacam processos de infecção. Institutos especializados examinam a patologia do câncer. A cirurgia atinge o coração para sanar o defeito cardíaco e a vacina constitui defesa para milhões. Ao lado, porém, das enfermidades que supliciam o corpo, encontramos aqui e além as calamidades da obsessão que desequilibram a mente. Vemo-las instaladas em todas as classes, desde aquelas em que se situam as pessoas providas de elevados recursos da inteligência, aquelas outras onde respiram companheiros crescentes.
companheiros carentes das primeiras noções do alfabeto, desbordando, muita vez, na tragédia passional que ocupa a atenção da imprensa, ou na insânia conduzida ao hospício. Isso tudo sem relacionarmos os problemas da depressão, os desvarios sexuais, as síndromes de angústias e as desarmonias domésticas. Então, aqui ele faz um preâmbulo inicial, né? Só para fazer um comentário rápido aqui, ele faz um preâmbulo inicial, primeiro fazendo uma comparação, né? Não existe uma série de terapêuticas e tratamentos para o corpo físico com relação ao coração, uma patologia, um antibiótico, uma série de tratamentos, até mesmo cirurgias, né? Não existe isso tudo disponível para o corpo físico e todos não se esforçam para empreendê-los, para buscar o que as pessoas chamam de uma condição de saúde melhor. Então, o mesmo ele faz esse paralelo com relação à consciência, com relação à qualidade dos pensamentos, a qualidade dos seus sentimentos. Então, ao lado, porém, das enfermidades que suplinciam o corpo, existe um outro lado. Ao lado dessas situações todas que maltratam o corpo físico, nós vamos encontrar também as calamidades da obsessão, que desequilibram a mente. E ele deixa claro, você vai observar isso em todas as classes, seja rico, seja pobre, não importa. Cadê? Me perdi aqui. E que, por vezes, né, acabam desbordando, ou seja, a consequência final acaba onde? Numa tragédia passional. Por que tragédia passional? Num arrobo de cólera, de insatisfação de alguma coisa, um voa em cima do outro e um acaba assassinando o outro. E, por vezes, se diziam pessoas que se amavam. A gente observa muito isso na sociedade. Pô, mas a pessoa se ama e, de repente... Aí o que acontece? A psiquiatria passou a criar uma série de denominações, borderline e não sei o quê, um monte de nomes para isso tudo. Mas não adianta só você diagnosticar. Você vai lá, você vai diagnosticar, mas você vai ter que trabalhar isso. Não é assim que funciona com a infecção do corpo físico? Olha, diagnostiquei que eu tenho um problema, sei lá, um problema no joelho, uma infecção no joelho. Você vai ter que tratar com antibióticos, você vai ter que fazer fisioterapia, você vai levar meses se cuidando e com cautela, não vai pisar no chão da mesma maneira, não vai poder correr, sair jogando bola, não vai poder fazer nada disso. Você vai ter que botar o seu joelho numa condição de mínimo esforço, de mínimo estresse, não se estressar além do normal. Então ele está dizendo, olha, com relação à consciência, não está muito longe disso não. Você tem que tomar cuidado, porque isso pode virar uma tragédia. Como igualmente um joelho que vai se degradando, de repente, quando você vê, você não consegue mais ficar com a perna em pé. Você precisa fazer uma cirurgia de emergência e nunca mais será a mesma. Então, para que levar a esse caso, né? A esses casos extremos? E ele comenta igualmente que, por vezes, pode desencadear a tragédia passional que ocupa a atenção da imprensa, né? A imprensa gosta de falar sobre isso, porque sabe que vende, as pessoas ficam preocupadas, as pessoas observam, querem entender isso. E também, igualmente, na insânia conduzida ao hospício. Então, a pessoa pode cair num prostracismo de pensamentos totalmente alienados que leva realmente uma lesão física no cérebro. Pode acontecer. Então, isso tudo sem relacionarmos os problemas da depressão. Então, ele falou somente dos aspectos clínicos, né? Das consequências mórbidas da ação do pensamento desequilibrado que acaba se instaurando no corpo físico, né? Então, os desvarios sexuais, igualmente, né? As síndromes de angústia, ele não relaciona isso, sem relacionarmos os problemas da depressão, os desvarios sexuais, as síndromes de angústias e as desarmonias domésticas. Ele não está envolvendo isso. Assim, é necessário considerarmos
que em todo processo patológico, ou seja, em todo processo em que se institui uma doença, patológico no sentido de patologia, de você estudar o patógeno, ou seja, aquele agente que contamina o corpo físico, aquele agente que faz mal. Porque, aliás, de conta, o que aconteceu, né? Por exemplo, um patógeno, você foi numa feira, aí comeu uma comida lá de rua e a comida não estava bem, a pessoa não preparou com devida asepsia. Você acabou ingerindo coliformes fecais, né? Todo mundo lembra do leite tipo A, B e C? De saquinho? Todo mundo lembra, né? Aí, alguém lembra o que significa leite A, B e C? Daquela época de saquinho? Por que foi proibido continuar comercializando daquele jeito? Porque o nível A, B e C é a quantidade de coliformes fecais que vinha no leite. Basicamente, o leite era contaminado pelas fezes do animal. E as pessoas pegavam esse leite e tampavam nas crianças. Todas as crianças depois com diarreia. E não entende por quê. Porque a tua criança ingeriu um patógeno, que é um organismo agressivo, que é um micro-organismo agressivo, que maltratou a flora intestinal. A flora intestinal detectou. O intestino possui neurônio próprio e percebeu, opa, ele não pode ficar aqui. Tenho que botar o máximo de água para fora para empurrar ele para fora. O mais rápido possível. Seu corpo faz isso sem você saber. Você não participa disso. Então, já sabemos disso, né? É necessário considerarmos que em todo processo patológico, o nosso corpo não reage assim, com patógeno, né? Você botou ali coliformes fecais, é uma coisa extremamente grave, que vai maltratar o seu intestino, pode levar a pessoa a óbito, dependendo da gravidade. O seu corpo vai reagir mal. Vai reagir mal no sentido que você vai se sentir mal, mas ele está lutando para defender o corpo físico. É isso, certo? E você vai perceber a luta que é. E o mesmo, ó, seja do corpo físico ou da alma. A prevenção ou a profilaxia, ou seja, você se prevenir ou criar práticas de profilaxia. Profilaxia, você vai lavar bem as mãos antes de se alimentar. Ah, mas eu estou na rua, não tenho onde lavar a mão. Você vai passar um álcool na mão antes de botar a mão no alimento, porque você sabe que tem presença de coliformes fecais em todos os lugares que você toca, seja no corrimão de uma escada, seja, por exemplo, onde passa muitas mãos, maçaneta de porta, todos esses lugares têm muito coliformes fecais. Né? Você tem que fazer a limpeza das mãos antes de começar a alimentação. Então, isso é um processo de prevenção, você está se prevenindo de absorver aquele processo. E tem os chamados processos profiláticos. Né? Você percebendo que está faltando, por exemplo, poxa, eu estou me sentindo meio fraco, estou me sentindo isso, meio aquilo, tem que comer uma laranja, eu tenho que comer uma coisa que tem mais vitamina C, que tem mais isso, que tem mais aquilo, que eu não estou comendo como deveria. Né? A pessoa começa a criar o quê? Medidas profiláticas. Eu tenho que dormir melhor, eu tenho que ter uma qualidade melhor de sono. Você já sabe disso com relação ao corpo físico. Então, o corpo físico está te educando em relação a isso, para você perceber o que é bom e o que é ruim, certo? Então, essa profilaxia é um conjunto de medidas preventivas que evitem o aparecimento de doenças. No caso da obsessão, sendo esta doença da alma, a profilaxia é de vital importância. Como vimos, existe a obsessão porque existe inferioridade em nós. Porque existe inferioridade em nós. A presença da obsessão consiste a prevenção da obsessão. Eu vou tentar marcar aqui. Desculpa. Eita, pronto. A prevenção da obsessão consiste na prática do bem e na confiança em Deus. A prevenção da obsessão. Você quer prevenir a obsessão? Consiste na prática do bem. Quando? Continuamente. Não, mas aconteceu tal coisa comigo, eu fiquei muito nervosa, tomei um susto, foi um susto danado, achei que até desencarnar. Continua praticando o bem. Não, mas aconteceu isso assim, assim, assado, as pessoas me maltrataram, eu tinha que reagir. Reaja no bem. Não, mas eu passei por uma situação difícil, não sei o que vai acontecer, eu estou com medo. Confia
em Deus. É essa profilaxia. É essa profilaxia. Porque quem está vivendo fora desses princípios não consegue ter paz. Cria processos psicóticos de perseguição, de criar azedume para a própria consciência. A pessoa começa a criar princípios de medo, princípios de terror para a própria alma, né? Então, sendo assim, os espíritos da codificação nos orientam. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós, outros, e que vos insuflam as paixões. Guardai-vos de atender. O que ele está falando? Vocês atendem isso o tempo todo. Eu não sei o que dá na cabeça de vocês, vocês ficam atendendo essas coisas doidas aí. Né? Deixa eu pegar aqui. Ó. De atender. Ok? Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos. Aí você concorda. É como se... o nosso pensamento é como se fosse um grande menu, né? Um menu de um cardápio, um grande cardápio. E você fica escolhendo o que você vai comer. Hoje eu vou absorver esse sorvete. Hoje eu vou comer tal coisa. Hoje eu vou comer... É a mesma coisa. Tem vários pensamentos chegando na sua cabeça. Por que você não escolhe os mais saudáveis? Não, vou pegar um cigarro. Não, eu vou praticar esses desvarios aqui. Não, vou ficar 4 dias sem dormir numa festa alucinada. Pô, vai ser tão bom. Você tem certeza que vai ser bom para o seu corpo físico? Não, vai ser maravilhoso. Vai ser uma experiência única. Você vai ficar com 3 dias sem dormir. Como isso pode ser uma experiência boa? Seu corpo não foi feito para isso. A gente já não faz isso com relação ao grande cardápio da forma de viver na matéria? A gente já não entende isso. Então, por que com relação aos pensamentos, a gente não pode proceder da mesma maneira? Deveríamos proceder da mesma maneira. Esse pensamento que veio, eu não gosto dele. Eu não quero nem saber se é meu ou se não é meu. Isso é bobagem. Você querer identificar de quem é o pensamento é uma grande bobagem. É inútil você tentar fazer isso. Está lá no Livro dos Espíritos. Sim. Mas as pessoas, elas são muito resistentes quando você fala sobre isso, sobre que você mesmo alimenta esses maus pensamentos. Eu estava conversando no final de semana com um grupo de amigos, aí a pessoa estava falando, porque eu não durmo, aí eu tomo remédio, não sei o quê. Aí eu falei, olha os seus pensamentos, quais são os pensamentos que você alimenta? Aí a pessoa fala, mas eu tenho motivos para pensar assim, por causa disso, disso, disso. Aí resiste. Aí se entrega a ingerir muitos comprimidos que fazem mal. Não querem mudar. Não, com certeza. E entenda, existem também espíritos desencarnados que querem a humanidade se dopando, que querem a humanidade tomando drogas. Não é porque a droga é lícita que não é uma droga. Toda medicação é uma droga. A gente tem que compreender isso. O que mais dá dinheiro na face da Terra? Droga. Lícita ou ilícita. É o que mais dá dinheiro no mundo. É o que mais dá dinheiro em todos os lugares da humanidade. Você pode... Tanto que você vê cada vez mais drogarias abertas. Porque eu estava brincando com a minha esposa. Eu falei, caramba, tá parecendo que o planeta vai se tornar drogarias, né? Ou como quem queira chamar como antigamente como farmácias, né? Drogarias e, sei lá, aulas de pilates, sei lá. Vai acabar todo o resto. Ou então pizzarias, ou pequenas açaiterias e drogarias. Mas não se compara a drogarias, cara. É uma do lado da outra. Aí você pensa, abrir uma do lado da outra, uma vai acabar fechando. Não fecha. São milhões e milhões e milhões empacotado e vendido a preços absurdos. Você está com uma febre? Vai lá comprar o remédio para você ver. É tudo o olho da cara, tá tudo extremamente caro. Um antibiótico, boa sorte. É extremamente caro. Então, há uma campanha maciça para que você consuma cada vez mais. Então, eles percebem o que o ser humano mais possui de problemas. Problemas de saúde, problemas psíquicos, psiquiátricos. Vamos fazer remédio para isso.
Não, mas nem é melhor a gente criar um programa para melhorar a qualidade de vida das pessoas, para reduzir isso aqui, reduzir essa moléstia, reduzir esse mal, reduzir até esses maus psicológicos, esses maus quase que psiquiátricos, que são os males da alma. Não, não, deixa quieto. Nem nada que isso aqui curar isso não. Você vai parar de vender remédio. Eu sei que é uma visão ultrajante das consciências que lutam para desenvolver os remédios, mas infelizmente aqueles que estão se doando às suas próprias vidas para desenvolver as medicações, não são elas que praticam os valores dessas medicações, né? Não são elas que praticam como deveriam ser comercializadas as medicações. Muitos doam suas vidas dentro de laboratórios, finais de semana, dia e noite, tentando desenvolver medicações novas para realmente com o intuito de servir à humanidade, de amparar. No futuro, uma série de medicações não vão ser cobradas como são cobradas hoje em dia, porque realmente chega a ser desumano. A pessoa tem um problema de saúde, a pessoa de repente não consegue o recurso financeiro para comprar medicação e você tem não, aqui só pode se salvar quem tem dinheiro. Isso não faz sentido, né? Então, mas do mesmo aspecto, vamos pensar do ponto de vista da oferta de recursos para você melhorar a sua consciência. Porque é isso que vai transformar a sua capacidade de não ficar recebendo e assimilando pensamentos maus. Você só concorda com os princípios da obsessão porque você concorda com o que o outro está pensando. Com o que o outro está pensando. O outro está desencarnado é exatamente igual a você. A gente criou uma leitura estranha no meio espírita. De forma geral, espiritista, espiritualista até. Vamos até mais profundamente, mais amplo. Saindo até da esfera do espiritismo. Não, tem espíritos desencarnados, são maus e perversos. E estão revoltados, estão chateados. Quando você está revoltado e chateado, você é o quê? É uma pessoa maravilhosa de conviver? É uma pessoa super bondosa. Promove o bem. Não, você quer chutar tudo, você quer destruir tudo. É a mesma coisa, é o mesmo princípio. Então a gente tem que parar de tampar o sol com a peneira. Há uma confluência de pensamentos ligados a pensamentos maléficos, ligados à discórdia, porque a gente quer a discórdia, a gente quer o pensamento maléfico. É uma questão de congruência de pensamentos. E não tem ninguém impondo isso, não. Nós é que mergulhamos, né? Então, guardai-vos de atender, porque o pensamento vai chegar. Você escolhe se você atende ou não. Guardai-vos de atender, ou seja, não atenda às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos. Aí é sempre assim, ó, parece até duas pessoas conversando, mas não na mente da pessoa parece duas pessoas conversando. A pessoa vai lá, fala uma coisa e, olha lá, metida! E lá, que arrogante, hein? Mas você pensou isso. Mas quem disse que o pensamento foi seu? E você meio que concorda, fica concordando com o seu próprio pensamento. Não é que é mesmo? Mas nem foi seu pensamento. E você já concordou. Você absorveu, concordou. Então como é que você manipula? Como é que você planta uma ideia em alguém? É impossível plantar uma ideia em alguém. É sério, é impossível. Não tem como você plantar uma ideia em alguém. Não, mas você vai plantar uma ideia que ela concorde. Isso não é plantar uma ideia. Você não vai conseguir provar que você plantou a ideia. Plantar a ideia, você tem que fazer com que aquela consciência acredite que ela está pensando isso. Então os desencarnados ficam checando. O que essa pessoa menos tolera? Tem menos tolerância. Ela não suporta ver, não suporta surgir uma situação dessa. A pessoa investiga a tua vida nos mínimos detalhes. E percebe que o que você... Estou dando um exemplo fictício, tá? O que a pessoa mais se revolta dentro de casa é ela chegar no banheiro e de repente ver a toalhinha do banheiro torta. Ou chegar no banheiro e a pessoa que usou o último papel higiênico não trocou o rolo e ficou sem papel higiênico lá perto do vaso sanitário. Você acha isso um absurdo. Então, vai acontecer uma situação em que
Ele sabe que você vai reagir naquela situação. Quando você começa a reagir dentro do que você acha que é justo reagir, esse é o problema. O problema, a facilidade de implantar um pensamento é porque o que a gente acredita que são princípios justos e que nunca são aí que nós falhamos. Não, é justo eu reclamar. É justo eu brigar, porque eu não aguento mais, né? Eu já falei 8 vezes. Tá pensando que eu sou o quê? Que eu sou Pedro? Para ficar perguntando, você tem que perdoar 7 vezes? Isso não vai ficar assim. Eu vou logo reclamar. Aí você entra num padrão vibratório ruim. E eles vão insuflando isso. Vão insuflando. Você pode fazer isso até com encarnada. Não precisa desencarnar para poder obsidiar alguém. Você chegou assim, viu isso, e olha só, estava sem o papel aqui, meu Deus, o que aconteceu? Aí você para do lado, encarnado, e fala, que absurdo, hein? Você sempre explicando, hein? Você sempre falando com amor e carinho, hein? Vai deixar isso assim barato? Que absurdo. É mesmo? É mesmo? Eu não tinha percebido isso. É fácil manipular. É assim mesmo. É fácil manipular pessoas. Você vê encarnados fazendo isso com encarnados o tempo todo. E está todo mundo com medo do desencarnado. A pessoa segue o pensamento de todo mundo que é encarnado. Aí está preocupado com 3 ou 4 ou 5% dos desencarnados que estão te influenciando. Não dá para entender isso. É uma coisa muito doida. Passa uma notícia no jornal. Aí você fica, miserável, que não sei o quê, isso é um absurdo. Ou então quando a pessoa gosta muito de futebol, né, eu fico impressionado com isso, é impressionante. A pessoa gosta tanto do futebol, mas tanto do time dele, aí o time dele vai e perde. Ele fica triste, ele fica chateado. Os amigos vão zoar ele, vão caçoar dele, só porque sabe que ele se importa beça com o time. Aí ele fica mais chateado, fica chateado com os amigos. E essa chateação vai crescendo. E ele começa até a maltratar as pessoas que ele ama na casa, que não maltrataram ele, mas ele tem que demonstrar que ele ficou chateado. E você vai achar que você está fazendo isso por consciência própria? Que essa escolha toda foi você que fez? Não é, nunca é. Por vezes é insuflado essa paixão, é insuflado essa paixão pelo time. Cara, você não joga dia nenhum. Você nunca foi pra linha, você nunca esteve lá no time, você nunca jogou naquele time. Você tá torcendo como fosse o sócio majoritário do negócio, meu Deus. É uma coisa adoecida. Então nós somos assim. Né? Então, e que vos insuflam as paixões mais. As paixões mais. Então, não preciso aqui listar para vocês o que são paixões mais. Né? Então, por exemplo, em local de trabalho tem pessoas que gostam de humilhar o outro, que gostam de pisar no outro, que gostam de desarmonizar o outro, dificultar o trabalho do outro. A pessoa sente quase que um prazer em fazer isso. É uma paixão má, não é uma paixão boa, né? Boa não pode ser. Então, desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa é a razão porque Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. A única profilaxia eficaz contra a obsessão é a do Evangelho, praticar o bem e ser bom. Mas quando ele fala do Evangelho, as pessoas entenderam o que significa a palavra, perderam, né? A palavra perdeu o significado. As pessoas esqueceram o que é o Evangelho. Evangelho vem de uma palavra chamada Evangélio. A palavra já existia na cultura onde Jesus nasceu, já existia lá. Pertencia ao Império Romano. A palavra Evangelho pertencia ao Império Romano, tá? Acho que a maioria esquece isso. Evangelho, que é o Evangelho, que é a Boa Nova, ela já existia no contexto social. Então, era assim, o Império Romano foi lá, tomou teu país, tomou aquela região. Aí eles iam em cada regiões mais habitadas e falava: eis aqui o Evangelho, eis aqui o Evangelho, eis aqui a boa notícia, eis aqui a boa nova. Vai haver ruas,
vai haver esgoto, vai haver internet a cabo, vai haver televisão a cabo, celular para todo mundo. Lembra disso que a gente vive hoje? Exatamente isso. A gente vive o Império Romano. Vai ter tudo isso. Tá tudo certo. Vai ter justiça, vai ter tribunal. Ninguém vai ser maltratado à toa. Ninguém pode chegar e invadir sua casa. Se invadir, o Império Romano vai lá e vai matar ele e a família dele toda. Por isso que ninguém roubava loucamente, porque ia ser crucificado. Quem vai ser louco de roubar de qualquer maneira? Vai ser crucificado, pô. Até hoje é assim. Nós vivemos os princípios do Império Romano. Aí você fica pensando assim, por que Jesus, por que ficou historicamente classificado a boa nova do Cristo como evangelho? Sim, porque é a boa nova. Você vai passar a construir recursos para a humanidade, não para cobrar a humanidade, mas por amar e por querer servir a Deus. É o mesmo princípio. Primeiro você vai amar e servir a Mamon. Então você vai implantar toda uma série de estrutura social, vão dar o nome de república. Depois vão dar o nome de república, porque império ficou com o nome feio. Vamos botar o nome para república, em vez de ter um imperador só, agora vão ter 500, 600, 1000 imperadores. Esses imperadores vão continuar maltratando o povo. E por vezes você vai fazer parte da maltratação do povo e vai achar que está servindo a humanidade. Mas você não vai estar servindo a humanidade, você vai estar servindo a Mamon. Só os seus interesses materiais e os interesses materiais dos outros, que dominam o povo. Aí você fica, então, peraí, não entendi qual é do evangelho. O que quer dizer o evangelho? Ele está falando que a única profilaxia eficaz contra a obsessão é a do evangelho. Sim, você viver a boa nova, viver a boa notícia, a do Cristo. Mas qual é essa boa notícia do Cristo? Venha com boa vontade, venha fazer tudo por amor. Venha desenvolver os seus potenciais de ser mais bondoso ou mais bondosa. Venha desenvolver os seus potenciais de compreensão das imperfeições alheias. Venha desenvolver o seu potencial de perdão das ofensas. Venha velar e zelar por todas as consciências, entendendo que todos nós teremos que ser unificarmos. Temos que nos unir em relação ao mesmo conceito. Todos nós somos filhos de Deus, então todos somos irmãos. Viver o Evangelho é viver aquela alegria contagiante de que, sim, é possível fazer todas as atividades de um único dia por amor. Não para alcançar benefícios, não para poder fazer grandes manipulações, não para fazer o possível para você trabalhar o mínimo possível e todo mundo trabalhar para você. Não, você quer fazer justamente o oposto do evangelho do Império Romano, do evangelho da República. Você não quer terceirizar o amor. Você não quer falar o seguinte, olha, tem que ajudar a combater a fome em tal lugar. É, problema do governo, né? Olha, tem que resolver os problemas das mulheres que estão sofrendo, fugindo de maridos malucos, de companheiros doidos, que um quer assassinar o outro e não tem onde elas fugirem, se refugiarem. Para de terceirizar o bem ao próximo. Busque exercer o bem ao próximo você. Você é o player, é o agente essencial para a implantação do bem e do equilíbrio no mundo. Você, cada um de nós, todos nós, você vai viver exatamente o mesmo princípio do Evangelho do Império Romano, só que agora com outro objetivo central. O objetivo não é concentrar para você. O objetivo é amparar todos, menos você. É justamente o inverso. Então, foi proposital, né? Jesus não... O princípio histórico tem sempre esses encadeamentos extremamente chocantes, né? Você fala, caramba, ficou o mesmo nome. Evangelho. O mesmo nome que eles colocavam no mastro, quando dizia que chegava no local, que ia ter isso, ia ter aquilo, agora vai ter isso, agora vai ter aquilo. Aí o que Jesus está falando agora? O Evangelho do Cristo. Agora vocês vão ter como amar. Vocês vão ser amparados, vão ter
que perceber, vão receber também intuições para amar, para se sacrificar, para se desvelar pelos outros. Vocês vão ouvir esses pensamentos, vocês vão ouvir essas sugestões e vocês vão poder escolher algo diferente, algo renovador. Então, é esse o projeto do Cristo, implantar uma nova estrutura, não da sociedade simplesmente material, mas nas nossas consciências, né? Parece fácil, mas é fácil, né? Essa profilaxia do evangelho, né, de praticar o bem, isso daí nós devíamos tirar de letra. Então, mas olha só, aquela questão, né? Nós temos que escolher que clima. Aí por isso que faz tanta falta para as pessoas estudarem sobre filosofia. Qual é a sua filosofia de vida? Quando chega uma notícia ruim, como que você reage? Você não reage segundo os seus valores, dos seus sentimentos simplesmente. Você reage segundo a sua filosofia de vida. Ah, mas eu não tenho filosofia de vida nenhuma. Tem sim. Todos nós temos uma filosofia de vida. Tem uma forma que você escolhe pensar, agir e reagir, como que você analisa situações, como que você pondera. Não é ponderar entre certo e errado, é ponderar o que poderia estar sendo feito para melhorar aquelas circunstâncias. O que poderia ser feito para amparar, para poder transformar. Ó, voltou a chover forte lá em Petrópolis, vai voltar a ter acidentes graves. Mas alguém se preocupou em mudar aquelas casas das pessoas que estão em áreas de risco? Vai desabar de novo, as pessoas vão morrer soterradas de novo. Então, não adianta todo mundo ficar somente animados em querer, eu vou ficar solícito em conseguir roupa, alimento, água mineral para as pessoas que estão desabrigadas. Por que você não fica animado também para que não ocorra, para que a pessoa consiga se modificar, mudar de endereço, ir para uma região que não seja de risco? Então a gente tem que começar a compreender. Eu não quero só agir com o meu coração em situações extremas. Deixa a próxima calamidade acontecer, eu vou fazer o possível para me desvencilhar pelo próximo. Não podemos fazer assim. Não podemos viver e transpirar esse tipo de pensamento. Entendeu? Porque tem pessoas que vivem essa constância. Eu até ajudo as pessoas, sabe? Tal dia aconteceu isso, aconteceu a catástrofe, aconteceu não sei o quê, eu fui lá e ajudei a pessoa. Pô, você só vai querer ajudar as pessoas na catástrofe? E às vezes dentro de casa você não quer ajudar ninguém. Né? Dentro de casa, com aquelas pessoas que você mais convive, você não quer ajudar ninguém. Fica difícil, né? Tudo para nós pensarmos bem. Então, vamos fazer a nossa prece, né? Sim, aí só queria ressaltar a frase novamente. A prevenção da obsessão consiste na prática do bem. Quando ele fala aqui prática do bem, é a verdadeira caridade, tá? É o sentimento de bondade, é o sentimento nobre de compreender a imperfeição alheia e não se revoltar em crítica e azedume, colocar o seu coração numa poça de lama para você falar assim, nossa, não é que eu identifiquei que isso é lama, né? Não é que eu fiquei esse sentimento, ficou criticando, o que adianta? O que adianta? Né? Detectar o mal. Nossa, não é que eu consegui detectar o mal, essa fase passou. Agora você precisa passar a compreender a imperfeição alheia, porque ela também habita em nós, só que a gente não percebe. E o perdão das ofensas, né? Essa verdadeira prática do bem, aprender a perdoar, né? Lúcia, quer fazer a oração, Lúcia, final? Estou aqui anotando tudo, olha, é muita coisa, hein? Olha, temos que trabalhar muito isso tudo dentro de nós. Tá certo. Então vamos. Senhor Jesus, nosso mestre, agradecemos, Senhor, por esse estudo que tanto nos esclarece, Senhor. Possamos meditar sobre tudo isso, Senhor, para aprendermos um pouco mais do Teu Evangelho, Senhor. Pedimos por todos nós aqui presentes, Senhor, pelos irmãos que ainda vão ouvir o estudo. E só temos que agradecer por tudo isso, por todo o ensinamento. Muito obrigado, Jesus. Graças a Deus. Essa prece, Senhor, finalizamos tudo da noite. Muito obrigada, Jesus. E vamos fazer o bem. Vamos começar dentro